Seja bem-vindo a mais um Badalando Podcast. Você sabe, toda segunda e toda quinta, um episódio novo para vocês. A gente tá bem feliz com os resultados. Agradecer mais uma vez a todos os nossos inscritos, todas as nossas visualizações. Já passamos de 50 mil visualizações. Estamos chegando aí a vários episódios, várias histórias bacanas e receber, né, esses comentários, esses feedbacks que vocês têm passado pra gente. Não só na página do Instagram da gente, mas aqui no YouTube é muito bacana e nos dá aquele combustível da gente ir cada vez mais longe. E lembrando que se você está chegando aqui agora e não se inscreveu, dê um pause aí nesse vídeo, não custa nada. Se inscreve lá aqui no nosso canal, vai ajudar bastante. Clica, tem um sininho aqui do lado, aqui onde você se inscreve, que você vai ser avisado de novos episódios, novos conteúdos que a gente está colocando aqui no canal. Então é importante que você interaja, porque vai deixar o algoritmo do YouTube mais apaixonado por esse conteúdo e entregar cada vez mais, beleza? Bom, segunda-feira hoje, vocês já sabem, a gente traz pessoas da nossa sociedade com histórias bacanas, com serviços prestados e com histórias inspiradoras, para mostrar para vocês que dentro do nosso Sergipe a gente tem bastante referência que nem a gente acreditava. E esse é o nosso compromisso de deixar essas histórias registradas aqui na internet e que possa, através dela, lhe ajudar em insights, em alguma referência, enfim. E hoje tem dois caras aqui que, meu amigo, os caras quando falam de associativismo, de defesa da classe deles, eles são mestres, têm desenvolvido um trabalho incrível na ADEPOL. E assim, a gente vai perguntar para eles aqui como é, né, juntar tantas pessoas em prol de um movimento de classe que traz respeito, traz dignidade, eleva a autoestima do profissional delegado. Então, recebam aí com muito carinho meu amigo Adelmo, meu amigo Isaac, presidente e vice-presidente da DEPOL e também hosts do Delecast. Sejam muito bem-vindos agora ao Bodalé. Vamos inverter agora, né? Vocês que sempre entrevistam, agora vocês entrevistados. Sejam bem-vindos ao Badalando Podcast. Muito obrigado, mas eu acho que tem que falar primeiro é o presidente Isaac Canguçu. Eu sou um homem hierarquizado. Adelmo, você não perde essa mania, né? Sempre não, vá na frente, sempre né? Cirúrgico, vá né? na frente. Sempre cirúrgico. De repente, né? Se tiver algum obstáculo lá, Jamais. é brincadeira. Ele sabe que eu falei isso aqui pra brincar. É um parceiro, é um irmão de vida. Pô, David, muito obrigado, cara. Eu tô muito feliz. Você, que é um parceiro nosso mesmo, que a gente tem a casa do Delecast é aqui também. Exatamente. Né? O Delecast, ele foi praticamente fundado aqui, ele nasceu aqui. E assim, a gente ficou muito feliz com esse convite, porque foge um pouco, né, do que a gente vem fazendo, da proposta, que a gente ter convidados e fazer questionamentos, e hoje está aqui nessa posição, né, de entrevistado ou de pessoa que vai contar alguma história. Muito obrigado de verdade, é um prazer estar aqui. Poxa, vocês já estão com mais de 50 mil visualizações. Quem sabe o Delecast Vamos chega aumentar, lá, viu? vamos aumentar. Vamos nos inspirar aí, viu? Exatamente. E aí, Adelmo, tá confortável? Estou sim, porque aqui o Badalando é uma casa que nos acolhe com muito carinho, com muita compreensão. Vocês têm sido professores bastante generosos Que bom. no tocante a nos instrumentalizar sobre como utilizar esse meio de comunicação social moderno, contemporâneo, que é o podcast. E o Delecast é uma iniciativa que nós tomamos no sentido de aproximar ainda mais os delegados de polícia da sociedade, da comunidade na qual eles estão inseridos e a qual eles servem. Afinal de contas, somos eminentemente servidores públicos, servidores do povo. E a nossa luta, enquanto dirigentes sindicais, é uma luta de construção da dignidade do delegado de polícia, e isso também compreende justamente a aproximação do delegado, do cidadão, a aproximação do delegado da sociedade e a esculturação da imagem do delegado em moldes democráticos. Não, e mostrar que por trás de um delegado tem um ser humano, né? Que tem as suas vontades, precisa às vezes arejar a cabeça, é um dia a dia, né? Bem exigente, um dia a dia bem difícil. E eu acho que o Delecast ele traz
discussões assim muito importantes, né, para a categoria. Eu acho que levar também o ponto de vista de vocês para o setor público, né, para, enfim, a sociedade entender que, de fato, a categoria de vocês é uma categoria extremamente importante para a construção de qualquer sociedade, né, segurança pública. E eu estou muito feliz, assim, de contribuir, né? A casa de vocês é aqui, que continue por muito tempo, mas eu sei que por trás de um presidente, de um vice, existe aí 2 delegados aí com a carreira antes da DEPOL. Queria entender um pouquinho, que vocês contassem um pouco da sua trajetória até chegar aqui na DEPOL, né? Para que o pessoal possa conhecer, né? De onde veio, se de fato vocês são aqui de Sergipe, vocês são aracajuanos. Vamos começar com o nosso Isaac aqui. Poxa, Me David, conte aí um pouquinho da sua história. Como você se torna delegado de polícia? olha, veja. Primeiro, eu gostaria de falar da naturalidade, já que você trouxe essa pergunta aí, se a gente é de Sergipe ou não. Veja, se o coração é quem decide, eu sou sergipano. Coisa Certo? boa. E posso dizer também com muita honra assim, até agradecimento, que sou também de direito, porque a Assembleia Legislativa concedeu um título, né, o qual eu sou muito grato, especialmente ao deputado Luciano Pimentel, que foi o autor da propositura. Então, assim, eu me encontrei aqui em Sergipe como assim, minha verdadeira casa, né? Já são quase 17 anos residindo aqui. Se eu não tive a alegria de nascer em Sergipe, de nascer em Aracaju, meu filho teve, né? Então eu tenho um filho sergipano, Dom Canguçu, tá com 3 anos de idade. É minha esposa sergipana do interior de Lagarto. Mas eu vim de Vitória da Conquista, que fica no interior da Bahia. Me formei em outro município baiano, que é Ilhéus, onde fiz a faculdade de Direito. Primeiro, prestei um concurso para o Poder Judiciário como servidor, fui analista durante 3 anos. E em 2006 surgiu esse concurso público para delegado de polícia, né, despertou em mim esse desejo de fazer essa prova, de participar desse certame. E, assim, com a graça de Deus e graças também aos esforços, aos estudos, tivemos então êxito. E a partir daí viemos aqui de Malicuia, como se diz, para Sergipe. E nesses quase 17 anos, estamos há 5 anos na gestão da DEPOL, mas os 12 anos anteriores no interior do estado, né? Sim. Então, trabalhando em vários municípios, tanto em cidades maiores, do porte de Lagarto, Itabaiana, como também municípios menores, né? Mas já trabalhei em vários municípios e todos os municípios onde eu trabalhei guardo boas recordações. Apesar de que você fala, a atividade de delegado de polícia tem boas recordações, claro que temos. Até porque, por trás de um crime, né, existe uma vítima, e quando você soluciona esse crime, lhe dá também uma grande satisfação, né, de você... Pegando esse gancho aí, esse gancho, esse recorte é importante. Como você era servidor do judiciário, né, e aí veio essa oportunidade do concurso, passa, e aí como você viu, assim, que essa carreira enquanto delegado, ser, tipo, querendo não, um cara da lei, o cara que vai resolver esses casos, assim, como isso foi, assim, para você? É uma coisa que você buscava, foi só essa oportunidade? Tem esse valor, assim, de você resolver o caso, né, e prestar esse serviço para a sociedade, mas ver que a vítima, de fato, teve a justiça, né? Isso mexeu com você na sua escolha? Como é que esse sentimento aflorou assim em você? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente já se imagina o advogado, o juiz, o promotor, tem outras carreiras também ligadas ao Ministério Público, à própria advocacia estatal, como procurador do Estado, advogado da União, mas também existe o interesse pela carreira de delegado de polícia. E eu, desde que ingressei, eu tinha esse interesse, eu tinha uma certa curiosidade. Então eu me pegava, né, às vezes, indeciso sobre a advocacia, que eu também acho um trabalho belíssimo, um ofício muito digno, né, você fazer a defesa de um cidadão. E essa parte, né, da investigação policial e de você poder fazer essa justiça, digamos assim, eu acho que a Polícia Civil, que é a polícia investigativa, você consegue, de uma maneira mais célere, mais dinâmica, dar uma resposta, tanto à vítima quanto à sociedade. Porque o processo judicial ele tem o seu rito,
Sim. Ele tem os seus prazos, né? Tem todo um procedimento. Então, entre a denúncia e a sentença, ainda cabem recursos e recursos, leva um tempo. E às vezes você tem a sensação de justiça através do serviço da Polícia Civil de forma mais rápida, né? Muitas vezes um inquérito ele se esgota em 10 dias ou em 30 dias, então você consegue, né, de uma maneira assim, digamos, mais imediata, promover aquele senso de reparação, né, para uma pessoa que foi vítima, seja de um crime patrimonial, seja de um crime sexual, que é terrível, tantos outros crimes, às vezes um crime contra a vida, claro, aí é a família que você vai estar, digamos assim, contemplando com a sensação de justiça, de reparação dentro do que é possível, porque trazer a vida de volta depois que ceifada não é possível. Mas sim, eu me sinto, sim, muito satisfeito, muito contente em poder prestar esse serviço. Quando você passou, você já, tipo, entrou em algum... Mas assim, ser delegado, você cuida de todo caso que chega, né? Não tem alguma especialidade, assim? A gente costuma fazer aquela comparação, né, aquele paralelo com a medicina. A gente diz que a gente entra como clínico geral, né? Você cuida de tudo. Você vai para uma delegacia no interior do estado, você responde por todos os crimes. Lá não há divisões. Como aqui na capital, por exemplo, você tem uma delegacia que cuida dos crimes contra os grupos vulneráveis, né? Tem a delegacia da mulher, tem a delegacia da criança e do adolescente, tem a delegacia do idoso, né? Tem a delegacia dos crimes contra a pessoa, que é o DHPP, tem a delegacia contra crimes patrimoniais, né? Então, assim, no interior você tem que investigar tudo. O que chega, né? Então, você é um verdadeiro clínico geral. Mas isso é bom, porque isso é uma escola, né? Sim. Porque tem a parte teórica, que você vê muito nos livros e vê também na academia, no próprio curso de formação, mas, na verdade, o maior aprendizado é na prática. Massa, que bom, que legal, velho. E aí, quando você chega, só para eu passar pro meu amigo, eu quero saber como foi que a Adelmo também chegou aí. Mas quando você chega assim em Sergipe, né, que você foi logo pro interior, você já conhecia aqui? Não, você chegou em Sergipe direto do concurso. Na verdade, a primeira vez que eu visitei Sergipe, que eu visitei Aracaju, foi quando eu vim fazer a prova. Foi a primeira oportunidade. Entendi. Né? Então, aí depois da primeira prova, que é a prova objetiva e discursiva, aí houve outras fases, né? O teste psicotécnico, a prova oral. Então, assim, vim algumas vezes Tem ainda físico participando. Não. No concurso de delegado que nós fizemos, não havia, salvo engano, não sei se foi inserido, mas tinha a etapa do teste psicológico, o psicotécnico e a prova oral, a prova de títulos e o próprio curso de formação, que também era considerado uma fase, além da primeira prova, que é a prova objetiva, que era uma prova do estilo CESP, né, era aquela banca Sebrasp, né, é o conceito certo ou errado, além de uma prova discursiva, né, uma prova escrita. Então eram essas etapas, a gente participou de todas até chegar no curso de formação, que aí a gente vem passar 2 meses aqui, um pouco mais de 2 meses. Inclusive eu fiquei no sistema de internato, né? Eu fiquei morando na academia de polícia, né? Algumas pessoas não tinham, a academia não tinha capacidade para todo mundo, mas assim, algumas pessoas também já eram de Sergipe, então tinham suas residências, outros tinham família, acho que talvez seja o caso de Adelmo, né? Tinha, né, digamos, uma base aqui em Sergipe, né? Então, apesar de morar, na época eu morava em Salvador, mas tinha família aqui, tinha base aqui. Aí eu fiquei lá, em regime de internato, lá morando na academia de polícia durante esses 2 meses ou um pouco mais. Aí, quando sai a nomeação, aí sim, aí eu volto para Sergipe, né? Porque após o curso de formação, volto para casa para aguardar a nomeação. Voltei a trabalhar lá. Demorou muito, porque às vezes esse demorou demora, alguns meses. Salvo engano, terminou em setembro. Nós fomos nomeados em dezembro, Adelmo? No final de dezembro. Final de dezembro. Vocês foram nomeados juntos? Sim, nós somos da mesma turma. Agora eu já vou praticar aqui uma inconfidência aqui. Primeiro colocado do concurso, Adelmo, viu? Foi mesmo? Primeiro colocado do concurso. Mas também eu vou dizer um negócio pra você. Não sei se vocês estão percebendo, mas meu amigo, a dicção desse rapaz, o vocabulário até me deixa um pouco constrangido, porque assim... Não, de maneira alguma. O cara sabe, né? Tem as palavras, né? E as palavras ficam mais bonitas saindo por ele, entendeu? Então, tipo, eu entendi agora que faz sentido ele ter sido o primeiro lugar do concurso. Generosidade sua, meu querido. E aproveitando, me conte, como é que você chega
a carreira de delegado de polícia. Já entendemos a história do nosso presidente, agora me veja com a sua, por favor. Pois é, eu sou soteropolitano, né? Nasci em Salvador. Sou filho de uma baiana, de uma soteropolitana, com um sergipano de Itabaiana. Sim, coisa boa. E que fez aquele périplo que muitos itabaianenses fizeram na década de 60. Estudaram no Murilo Braga, depois vieram para Aracaju, estudaram no Ateneu, aí depois foram para a Bahia para cursar normalmente cursos de exatas. E ele cursou o geologia. Meu pai é geólogo. Certo. E conheceu minha mãe, ainda quando estudante universitário. E aí casou-se e eu nasci. E estudei em Salvador, no Colégio Marista. E cursei o Direito. Mas antes de cursar Direito, eu tive uma experiência com engenharia civil aqui em Aracaju. Meu primeiro vestibular foi para o curso de engenharia Para civil. seguir talvez o caminho do seu pai, Talvez, das exatas. Né? talvez uma identificação com o pai dentro daquela máxima popular de Freud explica. Exatamente. Eu sei o que é isso. Eu, inclusive, o primeiro vestibular que eu fiz foi de Direito, porque eu tenho um tio que era da UAB. Meu primeiro emprego foi na UAB, então quase virei um advogado. Hein? Pois é. E cursei engenharia civil durante 6 meses e verifiquei que não queria, de fato. Como é que você ia exercitar esse seu vocabulário através dos números? Não ia ter condições. Identificando de logo que não me sentiria realizado, feliz exercendo a engenharia civil. Retornei a Salvador, cursei Direito na Universidade Católica do Salvador e fiz o concurso para delegado de polícia. Durante o curso de Direito, eu tive uma experiência bastante interessante. Em meados do curso de Direito, eu senti vontade de experimentar uma outra possibilidade profissional na minha vida. E foi o tempo em que eu trabalhei profissionalmente como ator durante 2 anos. Você não sabia disso. Rapaz, no Telecast você não vê isso. Você só vê aqui no Badalando Podcast. A gente vai ter que colocar isso aqui lá nos recordes desse para o pessoal conhecer esse. Você não sabia. Tá mais uma vez explicado o porquê da oratória do rapaz. Atuou com Lázaro Ramos, viu? Caramba. Pois é, eu trabalhei no Teatro Vila Velha, que é dirigido por Márcio Meirelles, que é um diretor teatral bastante renomado, foi secretário de Cultura, inclusive na Bahia, e que era diretor do Bando de Teatro do Olodum, do qual fazia parte Lázaro Ramos. Caramba. E ele estava montando uma companhia também residente no Teatro Vila Velha, chamado Companhia dos Novos, e que justamente tentava revivecer a companhia fundadora do Teatro Vila Velha. E o primeiro espetáculo da reinauguração do Teatro Vila Velha foi um espetáculo chamado Um Tal de Dom Quixote, que era justamente um espetáculo montado com os 2 grupos residentes, o Bando de Teatro do Olodum e a Companhia dos Novos. E então eu tive a oportunidade, sim, de trabalhar com Lázaro Ramos e com muitos outros atores. Essa sua experiência deve lhe ajudar muito aí, né? Porque às vezes o delegado é aquele cara que vai mediar ali os problemas, né? Verdade, eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora. Nós também tivemos a oportunidade de montar Um Sonho de uma Noite de Verão, O Sonho de uma Noite de Verão, que é uma peça de Shakespeare, e nós fomos inclusive para o Festival Nacional de Teatro de Curitiba. Depois Márcio montou o Urfaust, que é o Fausto I, o Fausto primitivo, né? A primeira versão do Fausto de Goethe. E também tive a honra de trabalhar nessa peça. Lázaro era inclusive o assistente de direção. E foi muito enriquecedora essa experiência. Foi um exercício de enfrentamento de público, enfrentamento da minha imagem, de conhecimento, de autoconhecimento das minhas possibilidades corporais, intelectuais. Foi realmente muito gratificante, muito realizador. Mas em determinado momento da vida eu senti necessidade de retomar o curso de Direito. Até por razões pragmáticas. Eu já estava querendo, de certa forma, a minha emancipação econômica que eu não estava conseguindo
com a área artística. A gente sabe que é difícil. A É gente muito sabe difícil. que é difícil. É muito difícil. Eu estava realmente bastante ansioso por essa emancipação econômica, então retornei ao curso de Direito, fiz o exame de ordem, advoguei na área criminal por um breve período, mas logo também aceitei o enfrentamento dos concursos públicos, né? Até por orientação daquele que era o meu professor, não apenas professor, mas uma pessoa que era um grande orientador, um mentor na minha vida, que era o Dr. Thomas Bacelar, professor de Direito Penal na Universidade Católica. E ele dizia: Adelmo, nós vivemos num país muito inconstante, onde tudo é muito incerto, nós precisamos nos amparar numa instituição forte. Abrace a ideia dos concursos públicos. Estudei e fiz o concurso para delegado da Polícia Civil de Sergipe e fiz com muita alegria, porque eu sempre amei o estado de Sergipe. Eu sempre frequentei o estado de Sergipe desde a minha infância. Vocês, como bons baianos, sempre presente aqui no estado da gente. Os baianos ficam brincando que a gente é o quintal deles, mas eu acho que é o contrário. Eles vêm se divertir aqui, porque aqui é melhor de o cara curtir, de o cara ter uma vida mais tranquila, porque aquele trânsito da Bahia é coisa braba. Mas eu vejo na sua trajetória que essas experiências, né, que você teve, deve ter lhe ajudado bastante, né, no ofício de delegado. Né, me ajudaram e ainda me ajudam no ofício de delegado e, sobretudo agora, atuando na Associação dos Delegados de Polícia, em que o exercício da retórica, da oratória, ele é bastante realizado. Há uma necessidade de enfrentamento, de público, há uma necessidade de estar em meios de comunicação social, de manter interlocução, de se comunicar bem com autoridades, com colegas. Então, essas experiências de anos atrás, hoje já muitos anos atrás. Você também não é assim, foi quase ontem. Olha, eu não sei se objetivamente é muito tempo, mas é que da década de 90 para cá o mundo mudou tanto. Nós passamos por uma transformação social, política, tecnológica, e essa transformação tecnológica interferiu tanto na nossa maneira de estar no mundo e na vida, que a gente realmente tem uma sensação de que muito tempo decorreu. Imagina a gente tá aqui num podcast que nos anos 90 isso aqui era um programa de televisão. Né? De fato. Imagine quanto se tinha que fazer uma emissora para você fazer um conteúdo desse, né? E muito se fala que as redes sociais são responsáveis pela polarização ideológica não apenas do Brasil, mas do mundo, que as redes sociais, elas têm, de certa forma, levado o mundo a extremismos, vem ameaçando democracias, mas eu acho que tudo é uma questão de nós aprendermos a lidar com esse instrumento revolucionário. Acho como tudo na vida, Como tudo na vida. Eu acredito também que, assim, eu acho que o lance da tecnologia, na verdade, ela só deu mais acesso àquilo que já existia de tudo no mundo, só que às vezes ficava guardado nas suas bolhas. E aí você vê a internet e abre para todo mundo, para coisa boa, para coisa ruim, né? E vocês vivem no dia a dia na ponta, né? Na realidade dos fatos, que vocês veem o que acontece, de bom, de ruim, sabe? Olha, então, na década de 80... assim... Não, com certeza. Inclusive, eu sempre comparo isso. Nas décadas de 80, de 90... Se você queria escrever um livro, se você queria ser ouvido, escrever um artigo, se você queria se comunicar com a sociedade, com a sua comunidade, você tinha que passar por uma grande empresa de comunicação. Se você tinha um livro, uma grande editora precisava abraçar aquela ideia. Se você tinha a necessidade de falar alguma coisa, você tinha que ter espaço, no mínimo numa estação radiofônica, numa emissora de televisão, o que não era fácil, não é fácil. Não era fácil. Ou uma assessoria, gastar um dinheiro grande com a assessoria de Hoje, todos nós temos o nosso próprio espaço de comunicação social, que são as nossas redes sociais, e se formos realmente habilidosos, estaremos nos comunicando
com um número razoável de pessoas, eu acho que isso é democratização Claro que da é. liberdade de expressão, da comunicação social, isso é muito relevante. O que nós precisamos, eu acho que, enquanto sociedade, é amadurecer. Isso. Amadurecer para enfrentar todas as ideias que surgem e que não podem ser encaradas com extremismo, precisam passar realmente por um processo de enfrentamento intelectual. Nós precisamos deixar de aderir a rótulos e passar a aderir a teses fundamentadas, com fundamentação, com argumentação. Nós precisamos realmente, cada vez mais, racionalizar a nossa forma de pensar. Eu acho que as redes sociais, no futuro, amadurecidas, com uma sociedade amadurecida também, elas serão, de fato, espaços de democratização. Com certeza. E assim, Adelmo, aí você me passa em primeiro lugar do, do concurso, vem para Sergipe e você começa a atuar no interior também com o Eu Isaac? sempre ou trabalhei no interior. sempre no interior? Toda a minha vida, todo o meu trabalho policial de atividade fim foi realizado no interior. Então E você era acho aquele cara polivalente, recebia tudo lá, lidava com tudo. sempre trabalhei com essa área generalista. Então, isso foi muito bom, porque no interior é justamente a área historicamente mais sofrida da polícia por conta de questões estruturais, Perfeito. crônicas, históricas. Isso é uma realidade de todo o país, é uma questão que vai precisar realmente de um enfrentamento, mas a realidade histórica do país é essa. E como delegado de interior, eu tenho então essa bagagem de entender as dificuldades de um delegado de polícia na condução do seu trabalho com muito poucos recursos. Um trabalho complexo, com muita responsabilidade e que a todo momento demanda do delegado, muitas vezes, situações de crise. Então é preciso ter uma habilidade para tratar com a população, para tratar com a imprensa, para tratar com políticos, para tratar com os seus colegas, agentes, escrivães, policiais militares, policiais rodoviários, os seus próprios colegas delegados de polícia. Ou seja, é uma profissão que oferece uma bagagem muito grande, sobretudo no campo das relações humanas. E acho que eu trago isso também, nós trazemos isso para a ADEPOL, essa capacidade de gerenciar crises, essa capacidade de lidar com as pessoas, de entender as suas especificidades, a sua individualidade, suas necessidades, suas carências. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que nós trazemos também a humildade verdadeira decorrente da maturidade de quem sofreu muito no exercício Mas da é a sua profissão. maturidade, não é porque vocês são velhos, porque vocês já viveram bastante coisa, muito experientes, Experimentados, né? né? Experimentados. E aí, veja, eu queria saber, entendi que massa, e tipo assim, e vocês fizeram o curso de formação, passaram juntos, né? Sim. E estão na Depol juntos. E aí eu queria entender assim, você já me falou um pouco aí, já fica um pouco, dá para entender o porquê vocês topam entrar nesse desafio de comandar a classe de vocês, né, via Depol. Mas qual é o momento que vocês poderiam falar assim, de tipo, rapaz, a gente precisa se juntar. Esse é o meu amigo que a gente fez aí o curso todo aí junto de formação, esse bicho, eu acho que a gente podia se juntar e a gente propor uma gestão, que as coisas que a gente acredita, porque eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. O que que motivou vocês a colocar o nome de vocês à disposição, né? Porque é uma eleição, né? Feita, né? Sim. Entre os colegas. E aí, como foi essa decisão, assim? O que que vocês poderiam falar, cada um, sobre o seu motivo, assim? Ou você, cada um, já se conhecia, disse, bicho, vamos? Pois não. Eu acho que o que mais nos motivou, presidente, eu acho que foi a vontade de trazer a nossa bagagem de delegados que trabalharam no interior para a realidade da ADEPOL. A gente quis trazer um pouco essa bagagem dos delegados que precisavam, de alguma forma, demonstrar a importância dessa experiência de conhecer a realidade do trabalho com maiores dificuldades, porque isso traz também uma sensibilidade especial para tratar das necessidades da categoria, das necessidades dos delegados de polícia. E acho que nós
trouxemos para a DEPOL essa bagagem. Não sei se você concorda, meu Concordo. presidente. Eu acho, na verdade, uma coisa leva a outra. Por a gente trabalhar no interior e ter uma série de dificuldades, de restrições, a gente acaba se concentrando muito, ou concentrando muito nossas expectativas na representação de classe. Entendi. Porque até você ser um delegado, digamos, iniciante, ou que está no interior, você tem uma certa distância de quem está comandando a instituição, você tem um acesso mais próximo à sua entidade de classe, à sua associação, ao seu sindicato. Então, essas carências fazem e fizeram que a gente fosse mais participativo Verdade. nas assembleias, Perfeito. que estivesse sempre nos atos, nas reuniões da nossa entidade de classe. E aí, com o passar do tempo, você participando, vai surgindo o interesse, né? Você vai vendo que, poxa, se eu estivesse aí na frente, né, na gestão da entidade, talvez eu fizesse algo diferente. A gente veio assim com muitas ideias, com vontade de inovar, sabe, David? E eu acredito que quando a categoria... E era o nome da nossa chapa? a Inovação. chapa Inovação, né? então, assim, eu acho que quando a categoria nos deu a oportunidade, a gente de fato inovou, sabe? A gente trouxe... talvez a gente se apresentou para a sociedade, né? Certo. A DEPOL, claro, é uma instituição que não nasceu conosco, ela é anterior. A DEPOL, ela tem 17, 18 anos, né? Nós estamos há 5, então já havia a DEPOL. Mais antiga ainda que a DEPOL é o SINDEPOL, que é o Sindicato dos Delegados, o qual também nós representamos, também somos gestores do SINDEPOL. Mas, de fato, a gente quis apresentar melhor ou ter um contato maior com a sociedade, dialogar mais com a sociedade. Sim. E eu acredito que a gente conseguiu, eu acredito que a gente teve êxito nessa missão. Não, a gente vem vendo. Eu acho que, tipo assim, o fato. Muita gente me pergunta aqui, rapaz, você tem um podcast lá de delegado, e como é esse negócio e tal? Isso mostra essa gestão arrojada de usar o que a chapa de você já diz tudo, de inovação. Já faz parte dessa né? mentalidade Essa de inovar. mentalidade, Né? e tipo assim, e se colocar de jeito, tipo assim, não é um material que vocês fazem lá no Delecast, não é um podcast só, vamos valorizar, não. É propositivo, é de Sim. conversa, é de construção, é de elevar, é de trazer o dia a dia. E eu queria ter uma dúvida. Para mim ficou claro, quando vocês falaram assim na motivação de vocês, de se colocar à disposição e poder contribuir, ceder um tempo mais de vocês para essa construção de uma classe mais forte e com esse viés de realmente ouvir os delegados do interior que têm essas dificuldades. Por exemplo, que seria dificuldades essa no interior? Só para a gente tá aqui falando do público geral, né? Pode ter delegado, pode ter, enfim, no geral. Mas, por exemplo, no interior, né, eu sempre vejo, qual é o pré-requisito, por exemplo, para uma cidade, porque às vezes tem cidades que nem delegacia tem, né? Não sei se existe isso e tal. Mas qual é o pré-requisito para ter uma delegacia, tipo, numa cidade? Tem que ter tantos habitantes e tal? Como é que funciona isso, sabe dizer? Nós vivemos numa sociedade, David, que cada vez mais ela faz aquilo que se chama de inflação de tipos criminais. O que é isso? Cada vez mais o comportamento ilícito é criminalizado. Ou seja, ilícitos que antes eram enfrentados somente na área do direito civil, do direito administrativo, eles acabam passando para a área do direito penal. E quando algo passa para a área do direito penal, significa que a polícia terá de atuar. Perfeito. E o resultado disso é que o volume de ilícitos vai aumentando, mas a capacidade estrutural da polícia não acompanha proporcionalmente essa evolução, essa expansão do direito penal. Certo. E cada vez mais a necessidade de mais profissionais em cartório, de mais profissionais em investigação de campo, de mais profissionais delegados de polícia para decidir, para analisar, para presidir. Ou seja, é preciso que se entenda que é justamente toda uma política legislativa de expansão do direito penal que vai levando cada vez mais a Polícia Civil a um descompasso em relação às suas possibilidades de atendimento em plenitude de tudo aquilo que é esperado.
de tudo aquilo que se espera que a polícia possa realmente efetuar. Então, é por isso que é um déficit tão grande de infraestrutura na polícia judiciária, na polícia investigativa brasileira. Então, e quando se fala então de carências, é isso, carência de recursos humanos, carência de recursos materiais, mas que na realidade nós só vamos resolver quando nós mudarmos a nossa mentalidade sobre o que deve ser crime e o que não deve ser crime no Brasil. Sim. Como deve haver, de fato, a seleção de condutas humanas, a seleção de bens jurídicos, de condutas que afetam bens jurídicos para a criminalização. Enquanto não houver, de fato, uma concentração do direito penal naqueles ilícitos que representam as condutas, as violações mais graves ao direito e à coexistência social, nós nunca daremos conta de estruturar não apenas a polícia, sim, mas todos os órgãos que participam do sistema de justiça criminal, Ministério Público, Poder Judiciário. Nós precisamos ter um olhar mais seletivo, mais criterioso sobre o que deve ser ou não crime no Brasil. E não é que as condutas não criminalizadas, mas que afetem de alguma forma interesses, bens jurídicos, não venham a ser enfrentadas. Elas poderão ser enfrentadas por outros ramos do direito, com uma outra metodologia, como direito administrativo, direito civil, essa discussão que precisa ser feita, sim, porque a questão de investimento em polícia no Brasil não é só uma questão de é preciso investir mais recursos econômicos. O Brasil gasta muito dinheiro com segurança pública, gasta muito dinheiro na construção de penitenciários. O que o Brasil precisa realmente é concentrar a sua energia e a sua capacidade econômica em investimentos que realmente atinjam as condutas sociais mais graves. Para que o delegado, por exemplo, David, possa investigar homicídio sem ser interrompido para atender pequenas questões. Tipo, como, por exemplo, se você for analisar, será que nós não poderíamos tratar os crimes contra a honra no plano da esfera civil? Será que não poderíamos ter uma instância administrativa no Brasil que cuidasse dessas questões? Será que nós não poderíamos, de alguma forma, rever o trato de determinadas questões? Porque é muito importante que a polícia atue nas condutas mais graves, as condutas mais dramáticas, aquelas que chocam a sociedade, aquelas que ameaçam a coexistência social. Então, um homicídio, um latrocínio, é preciso que o delegado tenha realmente a disponibilidade de tempo, de recursos, de energia para se concentrar na repressão dos crimes mais graves. Acho que essa mentalidade precisa ser bastante adotada no Brasil. Aí você chega no interior, aí você tem uma delegacia, 2 carros, um delegado e 4 agentes. Como é que faz o negócio? Você pintou um cenário até legal, viu? Muitas vezes a gente tem um cenário aí, viu? Que é um cenário, às vezes, mais... Tá melhor, mas assim, eu acho que quando a gente entrou, por exemplo, há 16 anos, mais de 16, eu cheguei a trabalhar em delegacias que não tinham escrivão. Então, eu era delegado e escrivão, na prática, né? E, às vezes, você tinha um agente. Mas você imaginava, tipo assim, quando você faz o concurso, né? E todo mundo faz o concurso, querendo ou não, vocês tinham esse senso de justiça com vocês. Pra mim tá claro isso. E aí tem uma remuneração que, nos padrões, veja, eu acho que quando a régua é muito baixa, qualquer coisa acima da régua é bom, né? Sim. Eu gostaria até de dizer a você, David, que eu percebo nos governos, no governo atual e em governos anteriores, um esforço de estruturação da polícia. Houve concurso público para agentes, para escrivães, para delegados. Agora vai começar uma nova turma de agentes e escrivães na academia de polícia. Há um esforço. Agora eu acho que a gente precisa descobrir onde está o que é que existe no sistema criminal brasileiro que os esforços nunca são o bastante, nunca são o suficiente. Por quê? Eu acho que nós precisamos repensar o sistema criminal brasileiro, né? Em todos os seus subsistemas.
Mas eu acho que já melhorou bastante, viu? Essa questão estrutural já melhorou bastante. E assim, quando a gente ingressou, a notícia daqueles que já estavam é que era pior. Então, assim, vem evoluindo. Vem evoluindo. Entendi. Por exemplo, os colegas que ingressaram no concurso posterior ao nosso, que foi o concurso de 2018, 2019, acho que entraram até 2022, até ano passado, eles já pegaram uma realidade Já melhor. pegou um filé, já. Já né? pegaram Não- uma não realidade sofreu. melhor, já pegaram uma realidade melhor. E acredito que os que virão pegarão uma realidade melhor ainda. Então, eu acho que isso faz parte mesmo da evolução Mas, mesmo. Isaac, mas aí essa questão de estrutura é bom a gente reforçar e eu acho que vocês encampam isso, né? De levar essas demandas assim Sim. para para o público e tal. Mas veja, qual é o parâmetro que você tem? O que seria, por exemplo, uma boa equipe, uma boa estrutura para desenvolver? Porque a gente sabe que a polícia é o último recurso da sociedade, né? Aí é necessário realizar estudos criminológicos em cada lugar. Mas há inclusive, Adelmo, uma normatização da Superintendência de Sim, Polícia Civil sim, aqui de Sergipe, sim. que ela traz esses padrões. Para Certo. municípios de até X mil habitantes, precisa de X delegados, X escrivães, X agentes, e aí também a questão de material, viaturas, armamento. Então, existe, digamos assim, esse dimensionamento. Às vezes não é Cumprir, efetivado, né? Não é mas tem observado lá, né? pela ausência do recurso, seja ele humano ou material. Mas há sim o estudo que aponta quais são as necessidades, quais são as demandas. É claro que assim, isso é baseado em muitos indicadores, né? Em questão de registro de boletins de ocorrência. São vários fatores que influenciam na definição desse quantitativo. Nunca será perfeito. Porque também não significa que duas cidades que tenham, por exemplo, 50 mil habitantes, que a criminalidade vai ser exatamente igual. Certo. Que a demanda será exatamente igual, né? Mas você tem um parâmetro, você tem uma base. Hoje a gente fala assim, em Sergipe, quantos delegados de polícia a gente tem? Vocês têm esse número? São 183 delegados hoje na ativa. Pouco. 183. Achei que fosse mais. Nós temos 190 cargos legalmente previstos. 7 estão vagos, então temos 183. Vagos, assim, por aposentadorias, Caramba, exonerações. E aí. Mas, assim, esse déficit já foi muito maior. E, na realidade, quando nós ingressamos, eram apenas 144 cargos. De lá para cá, já foram criados quase 50 cargos de delegado e quase todos preenchidos. E quem Né? cria isso é o governo do estado mesmo? Isso é criado através de lei, cuja iniciativa é do governador. Então, o governador tem que mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, prevendo a criação desses cargos. Os deputados precisam passar pelo crivo dos deputados. Aí, se aprovado, sim. Aí, esse número ele passa a ser Mas, atualizado, assim, né? pelo estudo assim de vocês na Depol, esse número hoje, ele Eu tá acho um dentro do número, esperado? eu acho um número razoável. Eu não acho, assim, o número previsto hoje, esses 190 cargos, eu acho um número razoável. Eu acho um número que você também não pode pensar só na quantidade, se você também não pensar em gestão. Na estrutura, né? É. Porque o delegado é o gestor Sim. daquela atividade policial, né? Então, assim, não adianta você também ter muitos delegados e você também não conseguir formar equipe para ele, não conseguir dar condição de trabalho. Mas eu não estava falando nem disso. Estava falando que eu acho que hoje 190 delegados no estado de Sergipe, se houver uma distribuição mesmo racional, eu acredito que sim, que é possível. Agora que todos esses delegados tenham, de fato, estrutura para trabalhar. Sim. Né? Então, não é simplesmente hoje você... não, então vamos agora criar mais 50 cargos de delegados, que aí a segurança vai ter um salto de qualidade, se você não, digamos assim, instrumentalizar aqueles profissionais com as condições necessárias para que ele preste um serviço de qualidade. Mas, na verdade, vem ocorrendo a evolução. Nós estamos falando aqui no plano ideal, porque a gente sempre pode melhorar, sempre pode aperfeiçoar. Eu falo assim, mas porque assim, acontece? está havendo evolução. Porque é uma conta assim, meio de papel de pão. Sim. Veja, Sergipe tem 75 municípios. Né? Se você dobra, vai para 150. Né? Se você for botar aí que em Aracaju tem diversas delegacias, às vezes tem interior que não tem delegacia. Não, delegacia, todos os municípios têm. Tem. O que pode não tem ter delegado pode não ter titular. prédio próprio,
Aí se não tiver prédio próprio, pode ser um imóvel, por exemplo, alugado. Certo. Isso aí entra nessa questão de estrutura. Porque o ideal é que você tenha prédios próprios, Sim, padronizados. sim. Né? Então, assim, haverá a unidade. Porque a delegacia é um órgão público. Se você for em todo município, você vai encontrar lá, por exemplo, uma sede do Poder Judiciário. Um fórum, por menor que seja. Sim, ele No tem. distrito, então vai ter também a delegacia. Perfeito. Você vai encontrar. Se você pedir a referência onde fica a delegacia em qualquer município, vão lhe apontar algum endereço, certo? Não necessariamente teremos a delegacia, o prédio ideal, então isso aí é algo que vem sendo, como disse a Demo, vem sendo construído, vem sendo, quer dizer, já houve evolução. Vários municípios no interior hoje já contam com delegacias modelo. Né? Então, assim, que antigamente não contavam, que eram prédios precários, mas houve sim uma evolução muito grande nisso, mas acredito que não atingiu ainda 100% do estado, especialmente no interior. Então você vai encontrar a unidade. Agora, se haverá um delegado em cada município, acredito que ainda não chegamos a essa realidade. Mas, por exemplo, haverá um delegado que responda por 2 municípios próximos e municípios relativamente pequenos. Aí, digamos, quero exemplificar aqui, não sei se é exatamente dessa forma, certo. mas Pinhão e Pedra Mole são municípios próximos, são municípios pequenos, que têm uma demanda criminal pequena, proporcional Sim, ao município, e que um delegado de polícia, tendo uma equipe, consegue dar conta, consegue enfrentar toda aquela demanda que é apresentada, mesmo que sejam 2 municípios. Então você não terá a presença Sim. em tempo integral Perfeito. nos 2 municípios por uma questão de lei da física. E... Não se pode estar, né, em 2 lugares. Mas, assim, havendo essa, digamos assim, alternância, né, entre 2 dias numa unidade, 2 dias em outra, um dia de atendimento. Então, assim, você consegue ali. O ideal seria ter um delegado em cada município. Eu acho que o ideal sim, mas a gente tem que ver se o ideal é possível também. Né? Até quando, porque quem paga isso somos nós, né? Nós, eu digo, são os nossos impostos. Contribuintes, né? Nós enquanto contribuintes. Aí entra na questão do custo-benefício. Você vai ter um profissional, digamos, um delegado de polícia, um escrivão de polícia e 3 agentes de polícia no menor município de Sergipe, digamos, que seja, para, digamos assim, dar conta de 3 inquéritos por mês, enquanto em um outro município você instaura 100 inquéritos por mês. Então, assim, o que é, digamos assim, o que é mais viável, o que é mais recomendado, o que é mais producente, você ter 2 delegados onde tem 100 inquéritos por mês, ou para você contemplar os 2 municípios, você deixa um no que tem 100 inquéritos e o outro no que tem 5. Entendi. Então entra muito essa questão, por isso que eu falo de gestão. Perfeito. Não é necessariamente você coloca lá um delegado. Não é simplesmente a presença física. Porque a questão da presença física, e há muito essa confusão, e não é sua, é da sociedade. Eu tô perguntando como leigo mesmo, porque eu acho que bom quem que a gente conversa, né? lógico, também. Nem todo mundo é obrigado a saber disso. Eu acho que a questão da presença física, aí, o policiamento ostensivo. Você não pode ter nenhum município que não haja polícia. E eu digo polícia lato sensu. No geral, 24 horas você tem que ter um policial para atender uma ocorrência. Então, quem faz, geralmente, o atendimento, assim, digamos, do SOS, que é o 190, é a Polícia Militar. Sim. Então, por menor que o município seja, tem que ter a base que ter ali um destacamento, uma companhia, um pelotão da Polícia Militar, um batalhão em municípios maiores, que responda às demandas, ainda que sejam mínimas. Mas, na hora que acontecer, terá que alguém responder. Mas um inquérito, que é o serviço da atividade de investigação, ela não se esgota naquele momento do crime. Né? Um crime aconteceu, você vai colher os elementos de informação, você vai requisitar as perícias. Então, não é naquele momento que o crime acontece que se soluciona o crime. Pode acontecer se solucionar. Mas, assim, de repente, o delegado que está em outro município, tomando conhecimento daquela ocorrência, no dia seguinte já inicia as investigações. E aí consegue, né, também resolver aquela demanda, não pela falta da exclusividade do delegado naquela unidade, que o crime ficará sem solução. Não é isso. Então eu tô pegando aula aqui, já tô entendendo. Se tiver um concurso aí, acho que eu vou jogar duro. Mas veja, aí voltando para Depol, aí vocês vão para uma eleição, né? E tem êxito na eleição, vocês estão aí quase 5 anos. Isso, há mais de 5. Há mais de 5 anos, Isso. né? Na gestão.
Quando vocês chegam, a galera lá, começou, a gente tem uma ideia para mudar, a gente pode contribuir, vocês têm êxito na eleição, e aí, como é que vocês chegam lá? Como vocês viram? Porque você já tive um pouquinho de como vocês chegaram na carreira de delegado e as dificuldades todas, né? E aí, quando vocês chegam lá na Depol, que pelo que vocês me falaram no início, tinha um pouco desse distanciamento, talvez, de entender essas demandas, essas dificuldades daquele delegado lá no interior, né, longe da capital. E aí, como é que vocês chegam? O que vocês se deparam? Qual o cenário? Olha, voltando à ideia de que as dificuldades que nós enfrentamos no interior forjaram em nós pessoas capazes de lidar com situações de crise, pessoas que desenvolveram versatilidade para lidar com as mais diversas dificuldades. Então, quando nós chegamos à Depol e nós construímos uma história que demonstra muita versatilidade. Então, nós já demonstramos claramente que somos capazes de encetar diálogos construtivos, produtivos, racionais, maduros, que podemos trabalhar sim de forma cooperativa com os governos, que assim também queiram, mas também já demonstramos que temos capacidade também de confronto, de um confronto civilizado, de um confronto democrático, mas um confronto, inclusive um confronto vigoroso, corajoso, em defesa da dignidade da nossa categoria. Já demonstramos que somos capazes, inclusive, de pensar no melhoramento, no aperfeiçoamento da imagem, da entidade, da carreira, da categoria, do cargo, da carreira. Porque a imagem, eu acho que do delegado é aquele cara bem sério, né? Pois é, Aquele rapaz. cara brabo, né? Não apenas isso. É preciso entender que o nosso país ainda tem um preconceito estrutural com o policial. Isso é muito pouco comentado. Sim, perfeito. É muito pouco comentado, porque o policial não é considerado um grupo vulnerável. Sim. Mas existe um preconceito estrutural com a polícia, porque sempre se associou e ainda se associa na historiografia brasileira, nas ciências sociais brasileiras, sempre se associa a polícia à figura do autoritarismo estatal. Existe até uma expressão na ciência política que diz que em oposição ao Estado democrático, existe o estado de polícia. Isso, na realidade, vai construindo um etiquetamento, uma rotulação sobre nós muito negativa. Sim. E eu acho que um dos papéis da ADEPOL e de toda a entidade de classe policial é desconstruir essa imagem. É mostrar que nós temos um parâmetro normativo superior chamado Constituição, que estabeleceu as polícias brasileiras em termos democráticos, em que entendeu que a Polícia Civil deve ser dirigida por delegados de carreira, que as investigações policiais devem ser presididas por um delegado de polícia, que ingressa na instituição por concurso público, que se desenvolve profissionalmente numa carreira. Tudo isso como uma garantia também do cidadão de que as investigações não são feitas para culpabilizar. Sim. As investigações são feitas para que se obtenha a verdade. E a verdade lei, né? Pode... A verdade, ela pode se converter numa culpabilização, mas pode se converter também na evidência de uma inocência. Perfeito. Então, na realidade, investigar é conhecer o que se passou para que se faça justiça. Então, é preciso cada vez mais trabalhar a imagem da polícia como uma instituição que integra o Estado democrático e de direito, que não é um aparelho repressor da sociedade, autoritário de forma alguma. Nós somos uma instituição civilizada, democrática, mostrar que os delegados são pessoas inteligentes, divertidas, que têm senso de humor,
que são pessoas humanas, demasiadamente humanas. Atores. Isso é muito importante. Atores. E tem uma história de vida que passa, inclusive, pelo contato com a arte. Sim, né? perfeito. Muitas vezes, por exemplo, você quer uma frase de preconceito estrutural com delegado de polícia. Vamos lá. É você, por exemplo, estar numa conversação com uma pessoa, imagine que o delegado fale alguma coisa sobre arquitetura. Certo. A pessoa diz, meu amigo, sinceramente, você não tem vocação para delegado de polícia, é um cara que está falando que esse prédio aqui é no estilo Art Deco. Sinceramente, você escolheu a carreira errada. Na realidade, muitas vezes a pessoa diz assim, você podia ser algo maior, você não precisava ser delegado, você devia até fazer um concurso para uma outra carreira. Tudo isso, às vezes, a pessoa fala pensando que está elogiando você, pensando que está enaltecendo a sua individualidade, mas, na verdade, está se comportando de uma maneira preconceituosa, porque não admite que a imagem do delegado esteja associada à cultura, à sensibilidade artística, Sim. a um determinado tipo de conhecimento que normalmente elas acham que o policial não acessa. Então, assim, é também uma luta do policial na construção da sua dignidade, demonstrar para a sociedade que ele é um ser humano, que ele é um cidadão e que ele é humano e demasiadamente humano como todos. Com certeza. E vocês, assim, lá na Depol, eu vejo a ação de vocês, seja... tem o Delecast, você tem várias ações, né? Você tem umas redes sociais ativas de vocês, vocês sempre estão em discussões, às vezes que é discussão da sociedade, vocês dão uma contribuição de vocês, e aí me diga, aí chega lá na Depol, que mais de desafio vocês encontram? Porque um dos desafios é trazer essa imagem do delegado humano, do delegado que de fato quer tanto quanto a sociedade que as coisas funcionem, que a gente tenha uma vida cada vez melhor. Que mais de dificuldade vocês encontram eu lá? acho que assim, essa questão é muito central da imagem perante a sociedade. E você colocar o delegado como parte da sociedade. Sim, que é, na verdade. Que é. Não tem o que... Como qualquer outro profissional. É lógico. Né? Então, assim, nós tínhamos esse desafio e também um desafio de nos comunicar melhor com a sociedade. Certo. Porque parecia quando já via falava, falava de do delegado, era uma figura distante, né? O delegado e tal. Não, mas assim, somos pessoas que estamos aqui no dia a dia. Então, nos apresentar para a sociedade enquanto carreira, enquanto pessoas, dialogar também melhor com a própria categoria. Então, a própria rede social atualizada, né, diariamente, ou sempre a gente se comunicando, porque você pode estar trabalhando, mas se você não dá conhecimento, não dá publicidade, nem a sua categoria sabe o que você está fazendo por ela. Né? Então a gente tinha esse desafio de se comunicar e o desafio também da interação. Então, assim, nós mudamos completamente o formato das nossas confraternizações, que era algo bem fechado, né? Era algo, às vezes, que não era nem de conhecimento das pessoas. Hoje a gente faz questão de fazer publicidade dos nossos eventos, né? A divulgação. Então, a confraternização junina virou o forró do delegado. Sim. Né? Vai ser BO. Inclusive, vai ser BO. Então, assim, tivemos... Isso comunica com a sociedade, né? Claro, né, deixa então, a coisa mais leve, nós fizemos né, algumas dessas confraternizações, que é o forró do delegado. Nós, inclusive... fizemos aberto ao público, né? Que legal, convidando pessoas da sociedade mesmo, então para participar em 2 edições, né? Então, assim, tinha esse desafio, acho que era mais um desafio, e a gente vem cumprindo, sabe? A gente tá de certa forma realizado pelo que tem feito, mas também querendo cumprir e honrar novos desafios. A motivação é algo que, assim, que nos move o tempo todo. Eu, assim, sendo bem honesto, assim, não é porque eu tô na frente de vocês nem nada, porque, assim, não tem por que ficar babando ovo, mas eu não sei se mas é a impressão que eu tô de fora, assim, né? Mas eu nunca vi se falar tanto da Depol do que nos últimos tempos. Não só pelo fato de vocês estão aqui no podcast, mas, por exemplo, os eventos de vocês. Eu acho que as tratativas, quando a gente vê assim na imprensa, com relação a diálogo com o setor público, às vezes são diálogos difíceis, né? Sim. Porque é vocês sempre pedindo a melhor condição, o governo dizendo, eu não posso. E às vezes isso causa revolta na classe, né? E você administrar isso tanto nessa direção aí da classe, né?
é muito difícil, né? Porque você tem aquele cara que entende, aí tem aquele cara, vamos brigar, vamos pra cima pra ver se a gente, vamos fazer greve pra ver se ele... E às vezes nem sempre é os caminhos resolutivos, né? E eu vejo que nessa gestão de vocês, eu acho que uma das grandes coisas que eu vejo, assim, é diálogo, assim, sabe? Eu tô sempre, tem uma entrevista, tá vocês lá. Aí tem a posse, tá, vocês estão lá acompanhando, né? Eu acho que essa presença, né, além das delegacias, vamos dizer assim, Sim. né? Eu acho que é uma das coisas que é notório, eu acho que para a sociedade sergipana, Mas quando se fala até Depol. fico feliz com essa constatação que você faz, com essa análise, né, esse diagnóstico, porque de fato era o que a gente queria atingir, né? Verdade. Essa aproximação, né, com toda a sociedade. Quer dizer, você tem, às vezes, vários títulos, a gente gosta de prestigiar títulos de cidadania de colegas e também de outras autoridades, porque merecem, as pessoas foram premiadas, condecoradas em razão de algum serviço prestado, e a gente se faz presente. O relacionamento com a imprensa também é uma chave, né? A gente entender o papel da imprensa e se abrir para a imprensa, sabe? Compreender que a imprensa é fundamental, né? O papel da mídia, e você está disponível. Porque eu acho que havia muito essa, sabe, até um certo também preconceito com a imprensa, né? De às vezes você correr da entrevista, de não querer, ou você só era procurado para falar de crime. Não, a gente precisa falar de outras coisas, né? Então, e esse diálogo com o poder público também é muito importante, porque é o poder público, é o setor da política, né? Claro, a política, a boa política, a democracia, né, exercida pelos nossos representantes, que são legitimamente eleitos, é o diálogo com esses atores que pode viabilizar as melhores condições que nós necessitamos, não só para nós, mas para que a gente preste um serviço de excelência para aquele cidadão que está na ponta. Então, eram vários desafios que nós, assim, elencamos, e a gente vem, assim, com a graça de Deus, com a ajuda de toda a diretoria, com a compreensão dos colegas e também a sensibilidade dessas pessoas que fazem a imprensa, que fazem o governo, né? A compreensão de todos, a colaboração de todos, a gente vem honrando, vem atingindo as nossas metas. Não, e falar em governo, assim, eu acho que, tipo, vocês tiveram a ideia do Delecast, fantástico, aproveitar o meio de comunicação que está em pauta. E vocês já estreiam com o governador. Verdade. Né? No início, ele nem tinha sido empossado ainda. Traz ele pra cá. Eu acho que é a entrevista que tem mais audiência lá no canal de vocês. Sim. E uma condução, eu até aconselho, se você está nos assistindo depois que acabar aqui. Dá pra colocar o link? Dá, vai aqui na descrição. Olha aí, pessoal, clica aí depois. Então, vocês acompanhem lá, vocês vão ver o nível da conversa, que foi bem amistosa e ao mesmo tempo construtiva, né? Qualquer outra categoria assim, de classe, organização de classe, talvez chegasse no governador com um batalhão de demanda e vamos resolver, não. E vocês ali, ó, numa conversa, realmente botou as propostas quando era cabível, mas entendeu, se apresentou e vi que depois de um tempo vocês conseguiram, né, um aumento. Não sei se foi o que vocês realmente pediram, não, mas vocês conseguiram êxito nessa busca, e eu acho que isso é reflexo dessa busca ativa da desconstrução e da humanização da carreira, né, de vocês. Eu acho que tudo na vida, David, é uma construção. Mesmo nos momentos mais conflituosos que nós tivemos com o governo anterior, por conta de toda aquela luta integrada com as demais forças de segurança, Fábio sempre se apresentou como mediador, como conciliador, como uma pessoa interessada em solucionar a questão. E o interesse dele só foi se acentuando com o tempo. Inclusive, quando ele chegou ao segundo turno, nós tivemos um diálogo importante sobre quais seriam as demandas da Polícia Civil, da carreira de delegado de polícia, e nós, inclusive, celebramos um termo de compromisso de quais seriam as metas a serem implementadas em favor dos delegados de polícia, e da foi Polícia fácil pegar Civil. esse compromisso? Não foi fácil não, porque na realidade ele estudou bastante todos os itens
que foram apresentados, ele analisou, ele discutiu conosco, ou seja, foi fácil no sentido de que a comunicação se estabeleceu e foi possível nós chegarmos àquele denominador comum. Mas o que eu quero dizer é que não foi uma assinatura feita de maneira não estudada ou irrefletida, como ele faz questão sempre de falar nas suas manifestações sobre esse assunto. E o que nós percebemos é que quando ele venceu as eleições, ele manteve o mesmo discurso, ele reafirmou as suas intenções para conosco. Depois que ele tomou posse, ele novamente reafirma e agora já faz alguns gestos efetivos, de efetivo cumprimento do termo de compromisso que celebrou conosco. Agora é preciso que se tenha a noção de que se trata de uma construção, ele não vai cumprir tudo de vez. Sim. Mas veja, normalmente qualquer governo que se inicia, ele já tem um discurso pronto. Estamos arrumando a casa, não tem dinheiro, estou me ambientando, estou buscando ainda quais são as melhores formas de arrecadar recursos para que nós possamos implementar todos os nossos compromissos, as nossas promessas, o nosso programa de governo. Não, Fábio abriu mão desse discurso para desde logo reafirmar os compromissos e desde logo já dar início ao cumprimento daquilo com o qual ele se comprometeu. Sim. Então isso é um gesto muito valioso, muito simbólico, muito importante. Então, se o projeto do adicional de periculosidade ainda não está da maneira que todos esperavam, é preciso que se entenda que é uma construção e que isso vai se desenvolver. Assim como haverá também o cumprimento dos demais itens que foram discutidos com ele, porque nós acreditamos que são itens que fazem parte, inclusive, da necessidade de aperfeiçoamento da carreira, da segurança pública, e porque as suas palavras e todos os seus gestos demonstram que ele vai cumprir. Ô, David, falando um pouco, porque você perguntou do Delecast. Veja, o Delecast é para nós um produto que a gente se orgulha. É quase um filho, viu? A copaternidade aqui, rolando aqui. Não, mas também tem outras pessoas. Tem Raquel, que é a nossa assessora de comunicação, que também é uma protagonista no projeto, né? Tem um próprio colega, Bruno Santana, que foi a pessoa que sugeriu, né? Que ligou aquele alerta pra gente. O que vocês não pensam no podcast? Verdade. Então, né? Então já manda até um abraço para Bruno. Um abraço, Bruno. E agradecendo então a Raquel também, a Sara, que é nossa colaboradora também nessa área de comunicação. Veja, quando você falou do Delecast, foi um papo leve. Você pensou que chegar aqui ia entregar uma pilha, aqui uma demanda. Eu fiquei preocupado. Veja, rapaz, vou chegar lá, o cara no começo da gestão já vai chegar a conversar com os caras. A gente, quando começa a se envolver nessa área de comunicação, a gente aprenda a respeitar a linguagem, né? Então, assim, cada ferramenta tem sua linguagem, tem seu objetivo, tem seu público. Poxa, se eu for fazer um podcast, se eu fizesse um podcast para falar só de demanda da carreira de delegado, só vai assistir delegado. Sim. Qual o interesse de você assistir um podcast que só fala delegado quer isso, quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo? Poxa, não, aí a gente foi buscar a história da vida dele, né, da família, né, da campanha, né? Porque como é uma campanha para quem tem curiosidade de saber, né? Ele chegou, contou até a história que precisou ser hospitalizado, ficou alguns dias fora de combate, digamos assim, né? Sim. Até se chegar nessa parte que é mais pertinente à carreira, mas que, salvo engano, não fomos nem nós que propusemos. Acho que ele teve a iniciativa de relembrar essa questão, sabe? Então, assim, nós focamos muito em respeitar a linguagem, em atrair o público, né? Por isso eu peço mais uma vez, coloca o link. Sim, não, vamos botar, não se preocupe vamos atrair mais aqui público na descrição aqui, assistam, porque foi bem massa. Eles estudaram, fizeram. E foi a primeira experiência. Foi o primeiro episódio foi uma dele, honra já pra foi gente. Então, assim, a gente agradece, Fábio, que estava ali na agenda do governo de transição, quando a gente gravou, porque a nossa ideia era lançar o Delecast no dia do delegado de polícia, que é o dia 3 de dezembro, é o Dia Nacional do Delegado de Polícia, que é previsto em uma lei federal, é uma data comemorativa, em alusão à nossa carreira. E aí a gente desenvolveu o projeto, né? Fez todo o planejamento, poxa. E quem seria o convidado para estrear?
ou será se o governador toparia, né? Aí a gente faz o convite, né, esperançoso, mas sem saber, porque há toda uma agenda, né, daquela parte da transição de governo, tá montando a equipe, tá tomando conhecimento de como o governo se encontra, né, o governo que está saindo, né? E aí ele aceitou e a gente ficou super feliz e na expectativa, poxa, será que no dia ele realmente vai poder ir? Pô, e ele veio, assim, super disposto a participar. Era pra gente fazer até um programa menor, mas assim, a gente nem viu o tempo passando, ele também não viu. E o programa rendeu, mas não tem problema, porque foi muito bacana, sabe? Vale a pena cada minuto, cada segundo do programa. Acho que foi bem interessante. Quem quer entender essa jornada do governador Fábio Mitidieri, eu acho que a gente conseguiu, talvez, extrair informações até que em outras entrevistas mais formais, Perfeito. ele não tenha passado, né, assim, de situações desde a infância dele, né, de família, ele fala dos filhos, uma filha que mora no exterior, então assim, ele traz particularidades, traz detalhes da vida privada e traz também toda essa trajetória. Lembra que ele perdeu uma campanha para vereador e tem esse momento de superação. Alguém que perdeu uma eleição para vereador ganhou uma eleição para governador do estado. Então, assim, foi muito nesse pensamento de respeitar a linguagem, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um podcast. Com quem a gente quer falar? É só para delegado? Não, a gente não quer falar só com delegado. Só para delegado. A gente quer falar para a sociedade. É claro que a gente quer também atingir o nosso público, né? Que é, assim, digamos assim, é mais próximo, né? Que são os nossos colegas. Mas a gente não quer falar apenas para os colegas. A gente quer que as outras pessoas se interessem no conteúdo que a gente está produzindo. Isaac, a gente tá chegando no final, esse papo tá massa. Se brincar, a gente pode até ver uma parte 2, porque tem muita curiosidade assim que eu tenho do exercício. Aproveitei e fiz um merchan. Lógico, lógico. Depois a gente aí combina aí. Depois a gente acerta, cara. Depois a gente acerta aí o merchan. Mas assim, acho que a gente poderia depois, se vocês quiserem, a gente podia fazer um episódio só pra tirar a curiosidade do exercício de ser delegado de polícia, que deve ter coisa bastante interessante aí. Principalmente vocês que estavam começar, ainda estão ainda no interior, né? Na verdade, agora, durante o mandato, a gente fica com a licença para o exercício do mandato sindical. Certo. Que é um direito previsto. É uma dedicação integral ao sindicato. Então, assim, nós estamos... Eu estou há mais de 5 anos, a Demo está um pouco menos. Durante esse período aí, a nossa sede acaba sendo em Aracaju, que é onde a sede da ADEPOL. Perfeito. Né? O escritório da ADEPOL funciona em Aracaju, mas assim, a nossa atuação ela é em todo o estado, né? Então nós percorremos em todo o estado, porque a nossa representação é de âmbito estadual. Então nós temos a nossa sede, digamos, que a nossa lotação, né, seria aqui, fazendo um paralelo com a atividade fim, né, com a polícia, mas a abrangência da nossa atuação é todo o estado. Agora, após cumprir, findado o mandato, retornando à atividade, aí sim nós teremos a lotação que poderá voltar a ser o interior, ou então uma delegacia também sediada na capital. E aí eu queria saber, assim, quais os próximos desafios, né? Porque vocês, assim, é mais uma gestão nova começando, né, de Fábio, e vocês já começaram com super pé direito, né, nessa construção aí, desse diálogo, desses avanços que vocês, né, tão em busca, e a gente sabe que de fato é legítimo e se precisa realmente para que a gente tenha delegacias e o exercício da função de vocês mais efetivas, que é o que todo mundo quer, enfim, que a polícia funcione cada vez mais, né, que a gente inclusive use a polícia cada vez menos, né, que a gente tenha menos ocorrências, mas enfim, mas a polícia que esteja preparada e funcione. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês estão planejando para o futuro, né? A gente sabe que essa busca com relação à valorização e essa humanização, vamos dizer assim, da atividade de delegado de polícia, eu acho que vocês já estão fazendo isso muito bem. Eu acho que vocês fazem isso de uma maneira bem interessante, bem leve, né? Eu acho que várias outras categorias podem ter vocês como espelho. Às vezes vocês não sabem, mas eu vejo a categoria de vocês bem organizadas. Assim, eu sempre falo muito pra minha galera aqui da música. Cara, tem algumas instituições que a gente pode se espelhar para que a gente busque essa organização pela coletividade, que ela de fato seja frutífera, né? Não seja só todo mundo juntando para se reclamar. E às vezes a construção
ela demanda tempo e ela tem que ser tratada dentro da inteligência e do diálogo, porque às vezes você tem, você falou que tem mais ou menos 190, né, delegados. São 190 cargos, hoje são 183 Então, na ativa. 183. Aí desses 183 deve ter, meu amigo, cada um pensando de um jeito e tal. Claro. E aí vocês têm essa, digamos, missão, essa habilidade de tentar amplificar essas vozes que às vezes podem ser completamente dissonantes mesmo, né? Até, digamos, concorrentes em algum minuto, né? E vocês unirem isso e tá fazendo um trabalho que vocês estão fazendo, assim, eu acredito que deva dar muito trabalho. E queria saber, assim, o que que vocês estão planejando aí para esse futuro aí, né? Olha, a nossa categoria, ela tem uma natural ansiedade por determinadas demandas e realizações, porque ficamos muito tempo com demandas reprimidas, ficamos muito tempo carentes de determinadas valorizações que são necessárias, que são justas. Isso faz com que muitas vezes nós tenhamos que atuar, enquanto dirigentes sindicais, como racionalizadores dessa ansiedade. Sim. No sentido de sensibilizar, de comunicar ao nosso Imagina representado. um delegado ansioso. Mas se o músico aqui, às vezes a galera vê que dá uma ansiedade de lançar uma música. Rapaz, eu quero lançar. Imagina o delegado. Pois é. Ao nosso representado precisamos comunicar a ele que a cada instante existe um caminho. E atualmente no governo Fábio Mitidieri, nós observamos que o caminho é o diálogo, é a comunicação, é a cooperação, é a construção, que é o melhor dos caminhos. Sim, o melhor dos caminhos. Nós temos 4 delegados, secretários de Estado, 2 deles, um secretário de Segurança Pública, secretário especial de governo. Então, nós temos hoje um diálogo, nós temos hoje comunicação e nós temos também uma interlocução muito boa com o próprio governador Fábio Mitidieri. E isso é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que agora nós precisamos, passo a passo, e construindo, junto com o governo, o inteiro cumprimento de tudo aquilo que foi consignado no termo de compromisso e que é reafirmado a todo instante pelo próprio governador. E eu vejo assim, até nessa relação de vocês de construção, é aquele negócio, veja, vocês estão ouvindo, né? Estão propondo, estão ouvindo, estão construindo, mas é aquele negócio, a partir do momento também que romper isso aí, vocês também estão de olho, né? E eu acho que esse papel da construção, às vezes quando você fala, mas o governo, Fábio, até para às vezes, eu acredito que vocês devam sofrer isso. Não, a gente tá construindo, não, mas vocês estão muito amiguinho do governo. Eu acho que não. Eu acho que vocês estão nessa construção, mas eu não tenho dúvida que a partir do momento que se estabelecer uma coisa e de repente aquilo se perder no meio do caminho, vocês vão estar em prol, porque acho que o compromisso de vocês de fato é o delegado. David, né? Nós temos uma confiança tão profunda quanto racional no governador Fábio Mitidieri. Porque eu não tenho por que duvidar de um homem que reafirma os seus compromissos depois de eleito, depois de empossado. Eu não tenho por que duvidar de um homem que, em 4 meses de gestão, já realiza cumprimentos parciais daquilo que foi prometido. São sinalizações que me desautorizam a desconfiar dele. Eu não tenho hoje elementos para dizer que há qualquer tipo de justiça Sim. numa desconfiança do governador. Não há. Ele deu todos os acentos positivos para vocês, né? Eu acho assim, David, quando você fala de perspectivas de futuro, eu acho que nós precisamos dar sequência ao trabalho. Sim. Certo? Porque um trabalho tem que ter começo, meio e fim. E aí você
eu acho que nós estamos na fase do desenvolvimento, sabe? O aperfeiçoamento do diálogo com as instituições. Quer dizer, hoje mesmo nós estivemos na Secretaria de Governo com o secretário Cristiano Barreto, que também já foi, Sim, que já foi um convidado. participante, um Exatamente. convidado do Delecast também com muita honra. Então, eu acho que é isso, é aperfeiçoar o diálogo. A função de dirigente sindical, acredito eu também, que deva ser ponderada com a responsabilidade social, certo? Você tem que... não pode Perfeito. ser o cofre público. Sim, Não é para minha categoria. sim, Existem várias demandas da sociedade. claro. Existem várias categorias de funcionários públicos que também têm várias demandas. E além dos servidores públicos, a população em geral, que demanda saúde, que demanda educação, que demanda segurança, que demanda uma malha viária melhor. Né? Então, assim, tem muitas necessidades. Então, a gente também tem que ter um equilíbrio, né? Tem que Sim. ter uma razoabilidade. Razoabilidade. Então, às vezes, a fazer o papel também de conscientizador do colega, do associado, é também importante. Sim, Né? É também, eu acho que, tarefa nossa. perfeito. Desde que os elementos estejam ali mostrados. Sim, Né? Não é simplesmente, não posso e acabou. sim. Porque se você demonstra, né, olha, através de arrecadação, orçamento, gasto, é possível isso. Isso ainda não é possível. Mas vamos tentar viabilizar dentro de um prazo X. Eu acho que aí sim, você tem que ter essa razoabilidade, né, de fazer a compreensão, de apresentar alternativas. Né, dizer, não, mas se isso não pode, isso, se fosse assim, Sim. desta outra forma, né? Então você tem que ser também propositivo. Propor- e Você não pode construtivo, esperar só construtivo, claro. Você não pode esperar só, não, há aqui uma pauta que foi estabelecida, ainda que o governo me demonstre que não é possível, se vire. Não é bem assim. Não Entendi. funciona. Na verdade, não funciona. Não vai funcionar. Né? Porque o que é impossível não vai se viabilizar. Então vamos lá, vamos trabalhar alternativas, vamos discutir com a categoria, buscar a compreensão das pessoas, também trabalhar isso com o governo. E o que eu concordo com a Adelmo é que nós temos tido um acesso muito fácil, muito simples. Eu não digo só ao governador, eu digo ao governo equipe mesmo, toda, a né? equipe, né? Assim, de você poder ter aquela interlocução com o secretário de segurança, com a secretária de administração, né, com a Procuradoria do Estado, o próprio secretário de governo, a Casa Civil também, com o secretário Jorginho Araújo, que também é uma pessoa que nos atende, nos recebe muito bem. Então, quando você vê isso, né, essa boa vontade, essa disponibilidade, realmente você não tem elementos para desconfiar. Agora, em tese, se você pergunta em tese, é claro que é nosso papel cobrar, né? Se em algum momento houver, digamos assim, um descumprimento deliberado, porque não quer cumprir, porque não quer. Sabe? Então, assim, em tese, é nosso dever e já provamos que nós fazemos, se for necessário. Sim. Né? Quando a gente tem que fazer. Agora, tudo dentro do papel institucional. Perfeito. Né? Sem desbordar para o desrespeito à pessoa. Né? Eu acho que isso também é uma característica da nossa gestão Sim. de prezar pelo respeito à pessoa. Né? Se você tiver que fazer um enfrentamento, se for necessário fazer, que você faça de maneira democrática, de maneira institucional. Então você tem que fazer uma crítica à gestão, você acha que a gestão merece uma crítica naquele ponto, que se faça. Você não vai ofender a pessoa. Sim. Você não vai xingar a família da pessoa. Não, claro. Pelo amor de Deus. E você não vai né? construir e chegar no seu objetivo não, fim, não, né? Não é isso. Então, assim, não é assim que se soluciona o conflito, o problema. Você vai cumprir o seu papel institucional. E a gente nunca se esquivou de fazer isso. A gente já foi posto à prova. Quer dizer, se há o espaço para o diálogo, nós queremos o diálogo. Se não há o espaço para o diálogo, se a porta for fechada, nós sabemos ir lá pressionar para que se abra a porta. Né? Então, é atuar dentro dos limites institucionais, os limites legais, morais, éticos. Então, é observar muito os princípios e valores. E eu acho que isso a gente traz de casa, né? A gente traz da nossa criação. Da formação então, da gente. formação. Então, assim, a gente também tem uma história, antes de ser representante sindical, antes de ser delegado, eu não quero, digamos assim, ser motivo de desonra para minha família. Então, eu não vou ofender ninguém, eu não vou fazer o que meu pai disse que não era para fazer.
Ele me ensinou o que é certo, o que é errado, os nossos pais, os nossos avós, as pessoas mais velhas. Então, acho que seguindo esses limites, esses princípios, esses valores, a gente sempre vai chegar a um bom termo. Que massa. É, assim, incrível esse papo com vocês, assim. Eu também gostei. Também gostei. Aprendi bastante, assim, bastante. E a gente legal. aprende muito também comunicação com vocês. Nessa troca, né, Pensa cara? que é uma área que eu tô me apaixonando, é comunicação. Aí o contato com você, com todas as pessoas que trabalham nessa área é muito enriquecedor. E assim, e aqui eu tenho uma missão, né, aqui no Badalando Podcast, é trazer essas histórias, né? Bacana. Porque, assim, as pessoas podem estar nos assistindo, mas já podem ter visto vocês no jornal, Sim. né? E, pô, não sabia que por trás do vice-presidente tem um ator, Tem um ator. né? Pô, que contracenou com o Lázaro, Lázaro Ramos. Ramos. Por trás do nosso presidente temos um craque de bola, Rapaz. um jogador de bola, Inclusive sofreu uma lesão no Já tá futebol melhor, da já. Lepau já. entendeu? Então, assim, isso mostra que, tipo assim, vocês têm atividade profissional, mas vocês são iguais a qualquer outra pessoa que está nos Claro, assistindo. claro. Que tem seu lazer, que tem Sim. a sua diversão, que tem a resenha de vocês As e mesmas tal. necessidades. né? Então, isso deixa leve, isso é muito legal e eu fico muito feliz de receber Pô, também, essa cara. comunicação de vocês aqui, desenvolvida aqui com a gente. Eu agradeço a confiança. A gente sabe que existiu uma confiança, Sim. porque, assim, é muita coisa. Aquele, tinham incerteza, a primeira vez que vocês foram fazer um podcast. Foi. E eu disse, ó, cara, fique Nervoso, tranquilo, cara. vá Tava por suando, aqui, Tava né? suando, velho. Tava suando E ali, hoje no vocês primeiro. já estão nadando de braçada Não, aí. não chega assim, não. Mas eu acho que a gente tá no processo de aprendizagem ainda, sabe? Ah, sem dúvida. Mas é até bacana não. a gente ver, né? É que a cada episódio a gente melhora um pouco e tal. É bacana. Eu, assim, hoje aqui já é mais uma experiência. É, mais Então, uma experiência. Do outro lado do balcão, né? 5 podcasts. É bem com diferente, mais né? um de hoje já são 6. Diferente. Que é Então é bem bom diferente. também a gente ter essa perspectiva, Essa né? perspectiva. Porra, agradeço Claro. pela oportunidade. É. irmão. E aí eu queria que vocês deixassem seu recado final aí pro nosso público, pros delegados que podem estar assistindo também, porque aí eu já vou fazer essa divulgação aí também pra classe de vocês aí, pra conhecer um pouco mais da história de vocês. A gente falou aqui um pouquinho da história de vocês, que às vezes os colegas que só se encontram rápido, né, não entendem um pouco, né, da história. E aí eu queria que vocês deixassem aí suas mensagens finais aí. Minha mensagem final é de que eu particularmente sempre gostei muito da minha profissão, mas sempre tive uma sensação de pertencimento e de satisfação de pertencer a essa carreira justamente por conta da convivência com os colegas. Eu gosto muito dos meus colegas e para mim é uma honra e uma satisfação muito grande representá-los. Eu os represento com muita alegria e com muita honra e com muito brio. E para a sociedade dizer que os delegados de polícia são servidores públicos, servidores do povo, que são pessoas que têm responsabilidade e sensibilidade social, dizer que os delegados de polícia estão sempre prontos para servir e proteger. Hoje já de falar, depois já dá mais Né? complicado. Com essas Tá vendo, palavras, David? o cara... Mas assim, Vou chegar nesse nível uma É. vez, qualquer dia disso eu chego. eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer aí pro pessoal que segue o Badalando, se você for fazer o recorte aqui para divulgar, olha pessoal, não perca, foi bacana. Já dizendo, mas sim, conheçam então um pouco mais de nossa história, né? Atrás da representação sindical, além da carreira de delegado de polícia, de ser servidor público, dizer que a sociedade conte conosco. Nós estamos aqui querendo dar a nossa parcela de contribuição, né? Sempre na intenção de procurar evoluir, de melhorar. A gente quer também estar evoluindo, estar melhorando. E, mais uma vez, agradecer o seu carinho, certo? Você tem sido um parceiraço nosso, né? É verdade. Até um professor, né? Sem dúvida. É um professor nosso, é mais uma pessoa que está nos instruindo. E agradeço por essa oportunidade, meu irmão. E a parceria vai continuar, né? Que coisa boa, que bom. E quem quiser encontrar a Depol nas redes, como é que faz? Qual é o... Vamos lá, o canal no YouTube é a Depol Sergipe. Perfeito. Agora, o nosso podcast é o Delecast. Se você também procurar por Delecast, você vai encontrar. Aí já segue lá nosso canal, né, David? Já aprendi com você. Né? Exatamente. Segue lá o nosso canal, clica no sininho No também sininho para ser receber as avisado. nossas E o notificações. Instagram de vocês?
é Adepol SE, @Adepol SE. Siga também a gente no Instagram, porque o Instagram ele é sempre atualizado, é muito dinâmico. E temos também o nosso site. Sim, Né? Posso por passar o favor. site, é www.adepol-se.com.br. Lá tem já as matérias, nós temos a galeria lá dos nossos eventos, as fotos e assim, entrevistas, artigos, tem um conteúdo assim, digamos, mais completo, né? O Instagram, aquela comunicação do dia a dia, né, mais dinâmica, as nossas atividades, né, as reuniões, tá tudo lá. Vocês encontram no YouTube ou no Instagram, no nosso site, vocês vão encontrar. Que massa, galera. Que papo, viu? Olha aqui, mostra aqui um geral aqui. Que papo. Conversaria mais do que umas 2 horas de relógio aí. Mas eu vou provocar, vou organizar com vocês uma parte 2 pra gente falar sobre curiosidades da carreira de delegado. Vai ser bacana, viu? Pra gente fazer Olha, curiosidades. aí, não perca, viu? É. Esse aí vai ser melhor do que o de hoje. Já vou criar expectativa. Exatamente. Mas assim, obrigado. E a gente vai organizar essa parte 2 aí, beleza? Valeu, meu irmão. Obrigado a você. Bom, mais um episódio aí concluído com sucesso, né? Que papo bacana. Então, mostrar pra vocês que atrás aí, meu amigo, do homem da lei, do delegado, o cara que faz as investigações, que soluciona crimes, tem pessoas iguais a gente. Ser humano, ator, um jogador de futebol, enfim, pessoas que estão aí fazendo a nossa sociedade melhor, com serviços prestados e tal. Então, cumprimos mais uma vez a nossa missão aqui no podcast, que é levar essas histórias para vocês, para mostrar o quanto o estado de Sergipe tem bons profissionais, tem histórias inspiradoras e pessoas de referência. E aí, referência, esses caras de fato são. Não só para a categoria deles, mas por toda a categoria que quer buscar uma organização. Eles são craques aí em organizar a classe deles e valorizar e conseguir o que eles estão conseguindo, beleza? Eu fico por aqui e até o próximo episódio.